Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vamos relembrar um pouquinho sobre os verbos, tá? E em seguida faremos algumas atividades. Então, verbo é aquela palavra que indica ação, ou seja, um movimento, como os verbos, né? Nadar, correr, esquiar. Nós temos aí um exemplo: o menino nada muito bem, indicando uma ação. O verbo também pode indicar um estado de um ser, ou seja, uma característica ou estado de alguém, de um ser, isto é, como ele se sente ou como ele é de fato. Como os verbos ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, todos esses verbos indicam estado, como no exemplo, mamãe ficou imóvel com o susto que levou, indicando o estado do sujeito da frase, que é a mamãe. E também podem indicar fenômenos da natureza, que são os acontecimentos naturais, como ventar, chover, relampejar, anoitecer. Exemplo, geava forte e ventava muito naquele lugar. Os verbos também podem ser flexionados, ou seja, eles sofrem modificação de acordo com a pessoa, com o número e com o tempo. Vamos relembrar. As pessoas do verbo são eu, tu, ele ou ela, que são primeira, segunda e terceira pessoa do singular, ou nós, vós, eles ou elas, que são primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Quando nós falamos em número do verbo, nós estamos falando sobre plural e singular, e tempo, indicando o passado, ou pretérito, que é a mesma coisa, algo que já aconteceu, presente, algo que está acontecendo no momento, e futuro, algo que ainda irá acontecer. Vocês também vão ver, numa atividade que nós faremos na apostila, que existem os verbos no infinitivo. São aqueles verbos que terminam em ar, er ou ir, ou seja, AR, ER ou IR, como errar, chorar, sofrer, ler, sorrir e trair. Então, toda vez que vocês observarem verbos que têm essa terminação, eles estão no infinitivo. Nós dizemos que eles estão no infinitivo. A partir do verbo infinitivo, se formam as formas verbais. Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando nós flexionamos um verbo, nós pegamos ele do infinitivo, vamos imaginar que quando o verbo está no infinitivo, terminando em ar, er ou ir, ele está na sua forma original. A partir dele, nós formamos as formas verbais, que seriam os outros verbos. Vou dar um exemplo para vocês para que fique mais claro. Aqui nós temos verbos no infinitivo, como andar, escrever e sorrir. A partir desse verbo aqui, andar, terminado em AR, está no infinitivo, nós formamos outros verbos, as formas verbais. Andarei, andou, andará, anda e por aí vai. A partir do verbo escrever, que está no infinitivo, que é o verbo original, vamos dizer assim, a partir dele nós formamos outros verbos, que são as formas verbais, né, que estão flexionadas. Escreve, escrevi, escrevemos. A partir do verbo sorrir, que é o verbo original, outras palavras são derivadas, são formadas a partir dele, como sorriram, sorri, sorrimos e por aí vai, tá bom? Agora que já relembramos um pouquinho sobre os verbos, vamos começar fazendo as atividades a partir da página 54 da apostila. Aqui nós temos um trecho de um texto e palavras em destaque. Essas palavras são substantivos, adjetivos ou verbos. Aqui vocês precisam pensar. Se são substantivos, são palavras que nomeiam seres ou objetos. Se são adjetivos, são palavras que trazem uma característica para o substantivo. E se são verbos, elas têm que estar expressando uma ação, um fenômeno da natureza ou um estado, tá bom? Na atividade 2, vocês precisam indicar em que tempo e pessoa verbais essas palavras estão conjugadas. Então, nós temos aí alguns verbos, nós precisamos identificar o tempo e em que pessoa eles estão conjugados. Por exemplo, na letra A, eu tenho o verbo assistem, ele está conjugado no presente, no passado ou no futuro. Vamos observar. Não está no passado, porque senão eu teria assistiram. Não está no futuro, porque eu teria um verbo assistirão. Então, ele está no presente, assistem, no agora. E também está na terceira pessoa. Qual é a pessoa, né, desse verbo? O tempo nós já descobrimos, presente, agora vamos descobrir a pessoa. Ele está na terceira pessoa do plural. Como eu sei disso? Colocando a pessoa à frente do verbo. Né? Se eu colocasse a primeira pessoa do singular, eu assistem, eu observo que não concorda. Então, esse verbo não está na primeira pessoa do singular. Se eu colocasse na segunda pessoa do singular, que é tu assistem, também não concorda.
Na primeira pessoa do plural, nós assistem, também não concorda. Então, como eu disse, ele está na terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Eles assistem ou elas assistem. Então, eu consigo descobrir colocando a pessoa à frente do verbo, à frente da palavra e falando, fazendo esse exercício mesmo de reflexão. Então, nós temos aí na letra A o verbo assistem no presente, na terceira pessoa do plural, ok? Vamos analisar a letra E, verbo casará. Casará indica o tempo futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, tá tranquilo de descobrir o tempo aí. Agora eu preciso descobrir qual é a pessoa em que essa palavra está conjugada, em que esse verbo está conjugado. E nós temos um verbo na terceira pessoa do singular. Por quê? Eu coloquei a pessoa à frente do verbo. Se eu colocasse eu casará, que é a primeira pessoa do singular, não concorda. Então eu utilizei a terceira pessoa do singular. Ele casará ou ela casará, e aí concordou perfeitamente com o verbo na letra E. Tá? Então na letra E nós temos um verbo no futuro, na terceira pessoa do singular. Tá bom? Aqui tem algo curioso que vocês vão entender agora, né? Porque eu expliquei para vocês no início do vídeo. O verbo da letra G, que é o verbo ter, ele não está flexionado, ele está em sua forma original. Por isso, ele não possui um tempo específico, ele não tem um tempo para que a gente descreva passado, presente ou futuro. E ele também não tem uma pessoa específica. Então, a letra G, vocês responderão que esse verbo está no infinitivo, tá? Portanto, ele não possui nem o tempo, nem a pessoa verbal aí, ok? Aí, continuamos então na atividade 3. Na questão anterior, foram apresentadas duas formas verbais de um mesmo verbo. Que verbo é esse? Como vocês podem observar aqui também, nós temos o verbo tem e o verbo ter. Eles são o mesmo verbo, porém, estão conjugados de formas diferentes. Aqui, né, nós já identificamos aqui juntos qual é o verbo? É o verbo ter, ok? E a letra B pergunta o que mudou entre uma forma e outra. Nós observamos aqui na letra B que ele está conjugado como tem e aqui como ter. Então, o que mudou de uma forma para outra foi a conjugação do verbo, ok? Aqui na atividade 4, vocês marcarão as alternativas corretas em relação ao tempo verbal, pensando sobre passado, presente e futuro, tá ok? Tá bem fácil. Na número 5, vocês irão sublinhar em cada alternativa a forma verbal que não corresponde à forma dos outros verbos. Então, vocês vão observar em cada uma das letras que os verbos, eles só tem um, aliás, em cada letra que não apresenta o mesmo tempo verbal. Como na letra A, nós temos o verbo amou, corri, andou, diz e pescou. A maior parte deles aí está no passado, no pretérito. Porém, o verbo diz, não está no pretérito. Então, digamos que ele seria o verbo intruso dessa alternativa, tá? Então, vocês vão sublinhar em cada alternativa aí o verbo intruso de acordo com o tempo verbal. Aqui na atividade 6, vocês vão responder porque as palavras que você sublinhou na questão anterior, no caso na atividade 5, não pertencem ao grupo de cada alternativa, tá? Por que será? Eles têm tempos diferentes, ok? Vamos pensar sobre isso. Então, na atividade 7, vocês vão completar as lacunas, ou seja, os espaços, com o pronome pessoal adequado, considerando as formas verbais. Então, você já tem aí os pronomes, né? Que são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Vão completar as frases prestando atenção ao contexto também, porque não basta apenas encaixar ali o pronome e deixar por si só. Vocês precisam compreender se ele fez a concordância correta com o restante da frase. Como na frase A, nós recebeu muitos abraços de toda a família ontem. Não concorda, então eu preciso encaixar um pronome que vai fazer a concordância exata com toda a frase, tá bom? Por fim, vocês farão a página 23 do CA, que nós temos um trecho que diz toco, vejo, escuto. E aí pergunta que tempo verbal está empregado nessa fala, ou seja, está no pretérito, no presente ou no futuro. Aqui nós temos um outro trecho e pergunta qual é a classe gramatical das palavras destacadas, ou seja, elas são verbos, são substantivos, são adjetivos. Aqui na atividade 11, é uma atividade bem parecida com a da apostila, que vocês precisam indicar em que tempo os verbos estão, passado, presente ou futuro, e também quais são as pessoas verbais em que eles se encontram.
primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, tá bom? Na atividade 12, vocês precisam reescrever o trecho, que é esse aqui da página da atividade 10, né, nesse quadrinho azul, usando o tempo passado. Então, vocês vão precisar flexionar os verbos para o passado, ok? Na atividade 13, vocês vão completar as lacunas com o verbo flexionado ao pronome e ao tempo verbal apresentados. Vocês vão observar, então, o que está entre parênteses, tá? Então, na frase A, nós temos o seguinte: eu há muitas peças de teatro. O verbo é assistir, em sua forma infinitiva, já que termina em IR, e aí vocês precisam flexionar ele para o presente de acordo com o pronome que está na frase, tá bom? Então, é o pronome eu que está na primeira pessoa do singular. Então, eu não poderia simplesmente pegar o verbo e encaixá-lo aí na forma que ele está. Eu assistir a muitas peças de teatro. Não. Eu preciso colocar ele no tempo presente e também na primeira pessoa do singular. Como ficaria esse verbo assistir? Eu assisto a muitas peças de teatro. Exemplo da frase B. Nós, o pronome aí é nós. Nós é primeira pessoa do plural. E eu preciso flexionar o verbo comprar, que está entre parênteses, no futuro e na primeira pessoa do plural. Então, nós compraremos alguns brinquedos para doar, ok? Então, é só prestar atenção ao que está entre parênteses e ir relembrando das pessoas do verbo de acordo com cada pronome apresentado, tá bom? Então, finalizamos nossa aula por aqui na página 23 do CA, tá bom, crianças? Beijão e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!